Boa noite, irmãos. Estamos, pela graça e misericórdia de Deus, mais uma vez aqui neste mesmo espaço para estudarmos mais uma vez a palavra do Senhor. Hoje nós temos um assunto comprido, delicado, difícil, por isso nós precisamos muito da graça, das orações dos irmãos, a misericórdia de Deus para que possamos desenvolver esse tema. Eu quero dizer para os irmãos que, aproveitando aqui um pouquinho antes, para os irmãos que ainda não são inscritos no canal, para se inscrever, que a partir do número de inscritos, nós temos alguns recursos a mais de transmissão e é importante que a gente aumente o número de canais para ter esse espaço ainda disponível. Se o irmão sabe de alguém, de algum amigo, um parente, por favor, faça isso também, tá bom? Como eu disse para os irmãos, hoje é um assunto complicado, difícil, delicado, que nós vamos estudar hoje e os irmãos vão entender na medida que a gente for andando com o estudo, né? Nós estudaremos então a igreja de Tiatira, né? Carta da igreja de Tiatira. Ela está logo seguindo a igreja de Pérgamo. É uma estrada, os irmãos observam aí essa linha em azul, é justamente as estradas que seguem o Império Romano. Tiatira está justamente na mesma rota, né? Logo após Pérgamo, a gente tem aqui então Pérgamo, aqui logo vem então Tiatira, antes de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Algumas observações aqui para a gente entender. Só voltando um pouquinho. Nós estudamos Éfeso, que significa, alguns tentam, é complicado definir Éfeso, né? Mas alguns vão traduzir como sendo Éfeso desejável, a igreja de Éfeso, a primeira que nós estudamos. O Senhor se apresenta a Éfeso como aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda sobre os 7 candelabros de ouro, né? E o texto, a exortação dada a Éfeso, é justamente isso. Lembra-se de onde caiu, arrepende-se, pratica as boas obras, e, aliás, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você, tirarei o seu candelabro do seu lugar. Éfeso, irmãos, lembra a igreja que perdeu o primeiro amor. Então nós vamos para Esmirna, que é um sentido de significado de especiaria, também chamada de mirra, né? Não lembro quando os magos vieram ter com Jesus, trouxeram mirra, né? Que é uma especiaria, uma forma de especiaria. Ele se apresenta como sendo o primeiro e o último, aquele que morreu e tornou a viver, sentido de eternidade, sentido de soberania, né? E a exortação a Esmirna, que é a igreja perseguida, né? Que diz: ser fiel até a morte e darei a coroa da vida. Chegando até Pérgamo, que significa exaltação, o Senhor se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Foi a igreja que estudamos na última quinta-feira, o texto de guerra, lá onde está a sinagoga de Satanás. Espada afiada é arma de ataque, palavra de Deus como sendo arma de ataque. Nós vimos tudo isso. E a exortação a Pérgamo foi: ao que vencer darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca como um novo nome nela escrito, conhecida por apenas aquele que o recebe. Exortação, promessa de vitória para a igreja de Pérgamo. E então nós vamos hoje para Tiatira, né?
Tiatira significa cheiro suave. A igreja de Tiatira também está naquela rota, possivelmente quando Paulo esteve ali na Ásia durante aqueles 3 anos, também foi alvo de evangelismo da igreja de Tiatira. Apocalipse 2:18 vai escrever o anjo em Tiatira as seguintes palavras. Ao anjo da igreja de Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e pés como de bronze reluzente. E essa mesma referência está lá em Apocalipse 1:14, como nós estamos sempre vendo, né? Essa questão do Apocalipse estar sempre repetindo os textos. Em Apocalipse 1:14 e 15 tem a mesma referência. Isso eu já falei para os irmãos, vai estar sempre aparecendo no texto de Apocalipse. Né? Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã. Isso quando João viu com quem falava com ele. Tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. Perceba ali a semelhança das palavras quando se fala dos olhos e os pés como sendo pés como bronze reluzente e aqui como bronze numa fornalha ardente. Portanto, isso nós já vimos, né? Os olhos como fogo, aquele olho que vê tudo, e o bronze como chama, tratando de juízo. A igreja de Tiatira é uma igreja difícil da gente estudar, e os irmãos vão entender por quê, que ela tem características que é uma soma de problemas que se sucederam das outras igrejas, especialmente de 2 igrejas. Então, a cidade de Tiatira ela passou ao domínio romano em 133 a.C., né? É um lugar, uma cidade que tem um comércio e indústria ativa, produção de púrpura, que é uma tinta usada em tecidos, essa referência os irmãos vão ver lá em Atos 16:14. Além da tinta usada em tecidos, roupas, artigos de cerâmica, trabalhava muito bem o bronze, né? Por isso que a expressão bronze polido do texto de Apocalipse tem uma referência com a prática da cidade, somente a prática da industrialização do bronze. Mas havia nesses grupos de artesãos e profissionais, tanto do comércio da indústria, um envolvimento religioso muito grande, como se fosse quase que obrigatório as pessoas que ingressassem nessas atividades também se envolvessem com algum tipo de elemento religioso ou culto pagão. A gente vê isso muito frequente nos dias de hoje, como é, por exemplo, com a maçonaria e outras denominações ou organizações ocultas, como Rosa Cruz e outras, né, que tem sempre um envolvimento, né, como, por exemplo, a gente pode dizer também como artes marciais, algumas artes marciais, como a capoeira, o karatê, e era mais ou menos uma coisa desse tipo. Eles eram organizados em função da sua atividade, como se fossem sindicatos, mas como base de sustentação para organizar esses grupos, eles tinham essa influência muito grande, pagã, como tudo era pagão naquele tempo, né? Tanto como os cultos das demais entidades, como também a influência dos imperadores romanos, uma coisa que a gente vai ver. Nela estava também o templo de Apolo, Tiramanius, Artemis, que é a mesma deusa Diana também dos Efésios, é a mesma entidade. Atos 19:34 vai confirmar isso. Síbila, que é também chamada, é um oráculo, né, de Sambate. Eles invocavam muito frequente a importância das figuras femininas na cultura religiosa de Tiatira, como é uma característica também da cidade de Éfeso. Os irmãos vão lembrar que lá em Éfeso também tinha as pessoas, as mulheres, que eram as sacerdotisas do templo de Diana, que na prática eram prostitutas, usavam a prostituição como fonte de culto e adoração a Diana. Como ela está presente aqui,
em Tiatira, a prática também é a mesma. E aqui a gente vai encontrar também aqui a figura de Jezabel, a mulher que seduzia os discípulos e incentivava a idolatria e prostituição. Jezabel é uma figura que está por trás desse paganismo, dessa idolatria, dessa prática de idolatria e prostituição, adultério, essas coisas, como é a prática de Diana, né? A gente poderia até dizer que Jezabel era uma adoradora de Diana, apesar de Diana ter esse nome a partir de muito tempo depois, mas nós vamos detalhar isso melhor. O texto vai dizer que quem tem olhos como o de chama e os pés semelhante ao bronze polido. O que eu estava dizendo para os irmãos, Tiatira, a cidade de Tiatira, as pessoas que trabalhavam lá, tinham muita familiaridade com o bronze. Eles trabalhavam muito o bronze por ser um metal que oferecia e oferece, né, uma resistência estrutural. Ele não se corrói, não enferruja, não estraga fácil diante da ação do mar, do tempo, né? E é uma vantagem realmente o bronze. A facilidade de uma fundição, de acabamento, permite também mistura com outros metais, né? Excelente polimento e o uso de diversas cores e tipos, podia se mudar. A prática até antes do espelho, antigamente do uso do espelho, usava-se muito polir o bronze para que vissem a imagem refletida através do bronze. E perceba que não é à toa que o Senhor se apresenta como olhos de chama de fogo, e aqui trata o chama de fogo, os olhos como chama de fogo, como aquele que vê tudo, que sonda tudo, sabe o que está efetivamente sendo acontecendo, conhece as peculiaridades, conhece toda a situação, como é um forte também registrado em todas as cartas às igrejas. Não tem como esconder nada de Deus, por mais que as pessoas tentem, por mais que se queira fazer isso. Deus sempre se apresenta à sua igreja como alguém que está vendo, conhecendo tudo, não é? E chama de fogo retrata o olhar profundo, conhecedor, como também um olhar crítico, levando por trás desse olhar que sabe tudo a questão do juízo, que vem logo em seguida aos pés do bronze polido. E a gente sabe que os pés têm a figura, como a gente vai ver lá na frente, daquele que esmaga, né? Promessa feita a Adão no Éden, que esmagaria a cabeça da serpente, né? Função dos pés, e o bronze justamente efetivando este juízo. Isaías 63, 1, 4 vai justamente reforçar essa ideia de Apocalipse quando ele diz quem é aquele. E aí a figura da pessoa que está oculta, de quem está perguntando o que é aquele, retrata justamente aquele que se apresenta à igreja de Tiatira, né? Aquele que é o Senhor, o conhecedor de todas as coisas, aquele que tem os olhos e a chama de fogo e os pés polidos, que ele diz que vem de Edom, que vem de Bosa, com roupas tingidas de vermelho, vem, né? Quem é aquele, justamente este, que tem no manto esplendor, avança a passos largos na grandeza da sua força. E aqui trata de uma pergunta de quem tratando justamente a abrangência, quando ele diz que vem de Edom e vem de Bosa, dos cantos dos extremos, né? Que tem a sua roupa tingida de vermelho, vai justamente explicar, através dessas ações e da sua abrangência, aquelas pessoas que, porventura, não têm a ideia da figura de Deus, porque muitas vezes a gente só faz a ideia do Deus de amor, do Deus que sempre está nos amparar, o Deus de misericórdia, e de fato Deus é de misericórdia, Deus é de amor, mas também Deus é aquele que tem os olhos e chama de fogo e os pés de bronze, ou seja, ele também exerce justiça. E justamente essa imagem é lembrada ao povo de Israel no decorrer de sua história, e agora lembrada aos irmãos de Tiatira,
justamente dizendo isso. Olha, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é isso tudo de bom, mas Deus também é justiça. E aqui nós precisamos fazer uma diferença e traçar uma linha muito tênue entre aquilo que é amor e aquilo que é justiça. Deus me ama, mas Deus não vai tolerar todas as minhas ações que vai de encontro ao seu caráter, à sua, vamos dizer assim, à sua personalidade, ao seu objetivo. Eu sou alvo do amor de Deus, mas também, isso aqui é a mensagem que vai ficar para nós muito forte, eu também sou alvo da sua justiça. E o texto diz, sou eu quem falo com retidão. Perceba, retidão aqui é um sentido reto, não tem uma conversa que, vamos dizer assim, com curvas, com dissimulações, com segundas intenções e terceiras intenções. O papo aqui é reto, né? Na linguagem mais atual. Aqui ele diz, eu sou aquele que falo com reto, não tem aqui conversa atravessada, nem conversa enviesada. Meu papo é reto, poderoso para salvar. A intenção justamente de Deus exercer justiça, exercer amor, é também com o objetivo de salvar. O amor de Deus é derramado para salvar, a sua justiça também. Ela vai salvar uns e condenar muitos, né? Então ele diz, porque tuas roupas estão vermelhas como as de quem pisa uva no lagar. E aí o respingo de vermelho é justamente o efeito da prática da justiça, que quando se pisava na uva, a cor vermelha se tingia a roupa como efeito, né, do respingo. E esse fato do vermelho vai enfatizar muito a questão da justiça de Deus por intermédio dos erros da rebelião, da idolatria, como vamos ver mais adiante. Isaías ainda continua dizendo, sozinho pisei uvas no lagar, das nações ninguém esteve comigo. Ou seja, a justiça de Deus exercida por ele e por mais ninguém. Eu os pisoteei minha ira e pisei na minha indignação. Percebam aí o que é justiça. Quando a ira de Deus se acende e ele se fica indignado, Deus vai pisar. Ele diz, o sangue deles respingou na minha roupa. Então ele já faz a aplicação da uva, de pisar a uva, como pisando pessoas que foram alvo da sua justiça, que foram alvo da sua indignação. E o sangue dessas pessoas respingou na sua veste. Eu manchei todas as minhas vestes, pois o dia da vingança estava no meu coração e chegou o ano da minha redenção. Irmãos, justiça significa redenção, porque Deus não há de julgar o mundo e há de punir, há de derramar sua ira, não só o amor para aqueles que são os eleitos de Deus, mas a ira também para aqueles que o rejeitaram. Apocalipse, versos 14, aliás, capítulo 14 e verso 19, vai ainda reforçar toda essa ideia. Quando ele diz, o anjo passou a foice pela terra. Olha que coisa dura, né? Passou a foice como alguém que, essa imagem que já viu, alguém roçando o mato, né? A foice, ela vem com força, com violência. Ela passa a foice na terra, juntou a uvas e lançou o grande lagar da ira de Deus. Aí a mesma referência de uvas, como exercendo, pisoteando as uvas, pisa-se a uva para que se tire o vinho, se apure algo melhor, né? Esse é o sentido, né, de pisar. E através da justiça de Deus, seu amor derramado e a sua justiça, dessa obra completa que Deus faz, Deus vai tirar disso aí, então, a sua vontade, o objetivo seu de fazer, então, a sua justiça junto com o seu amor. E Apocalipse 2, como nós já vemos, quando Deus fala de Éfeso, ele vai dizer, conheço as tuas obras,
sei do seu trabalho árduo, da sua perseverança, sei que você não pode tolerar os maus. Essa é uma característica da igreja de Éfeso. O problema de Éfeso é que eles não toleravam os maus, mas era uma igreja fria, uma igreja sem amor, uma igreja de doutrina forte, como os irmãos lembram, e uma igreja que não amava. Aí a gente vai ver o paralelo, né? Aqui ela vai dizer que botou à prova os apóstolos que não são, entra toda aquela questão que a gente já viu. Quando a gente vai para 19, verso 19, mesmo capítulo 2, nós vamos ver o Senhor falando de Esmirna, aliás, de Pérgamo, né? Conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Aí nós vamos ver então que características dessa igreja do verso 2,19, porque a gente vai ver aqui na frente, né, que é uma essas duas características que a gente viu da igreja de Pérgamo e de Éfeso, é que, aliás, é exatamente, e a gente vai ver que é uma coisa que o Senhor deseja que ele encontre nos seus servos, não importa a situação. Por exemplo, como diz lá em Colossenses de 1 a 10, aqui, ó, é por isso, para que vocês venham de maneira digna. Ele estabelece aqui um padrão para a sua igreja, para mim, para você, como servo de Deus, da forma como nós devemos nos comportar. E esse padrão aqui não é um padrão meu, não é um padrão, vamos dizer assim, que alguém queira colocar ou impor, mas é um padrão que o próprio Deus vai cobrar de nós. Esse contexto está muito forte aqui em Tiatira, observando aquelas duas referências que nós vimos. Então ele vai dizer, e para isso, para que vocês venham de maneira digna, vivam de maneira digna do Senhor, precisamos viver de forma digna do Senhor e em tudo possamos agradá-lo. Olha bem, então ele vai estabelecer aqui condições para isso, né? Frutificando em vossa boa obra. Então ele quer que nós vivamos de forma digna, quer que nós possamos agradar, frutificando, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência e alegria, justamente aquelas características que ele agradou das igrejas de Éfeso, dando graças a Deus que nos tornou dignos de participar da herança dos santos do reino da luz. Então, esse comportamento que o Senhor está falando aqui para nós é um padrão que ele estabelece as igrejas para que venhamos a participar do seu reino. É o que eu tenho que me enquadrar nesses requisitos que Colossenses 1, de 10 a 12, impõe, como ele observou nas igrejas, né? Eu tenho que ser uma pessoa que tenha e viva de uma forma digna do Senhor. Eu tenho que agradá-lo, frutificar, trabalhar, crescer no seu conhecimento, né? Estabelecendo princípio para cada dia mais eu possa estar justamente me fortalecendo com o seu poder, com a sua força, com a sua glória, ser perseverante, paciência e com alegria. Essa é uma palavra-chave, alegria, irmãos. Não sermos pessoas frustradas, amargas, duras, pessoas muitas vezes que destilamos algum tipo de ira, algum tipo de rancor com o próximo, com o mundo, né? Porque tem gente que é amargo até com o mundo, consigo mesmo. Isso não é um padrão de Deus para nossas vidas, né? A Bíblia nos estabelece vivermos uma vida de perseverança, paciência e alegria. É o padrão de 3 aqui, ó. Dando sempre graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança no seu reino e o reino da luz. Apocalipse 2:20 vai reforçar dizendo, no entanto, contra vocês tenho isso, e vocês toleram Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza e com seus ensinos ela induz os seus servos à imoralidade sexual e comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Eu grifei ali
essas coisas, porque nós temos aqui a soma de dois problemas em Tiatira. Ela é uma igreja diferente de Éfeso, que no sentido de qualidade é uma igreja que ama. E uma igreja que ama, no caso de Tiatira aqui, ela ama, mas ela tolera. Há aqui um sentido que a gente precisa entender, que é o seguinte: quando se diz que ama, não quer dizer que a pessoa ama encobrindo erros, porque nós temos uma visão muito errada a respeito das coisas. Se eu amo o meu filho e eu amo minha esposa, isso quer dizer que eu a amo, mas que também as suas falhas e os seus erros eu tenho que considerá-los. No meu amor em relação a eles, não devem encobrir os erros que eles têm. E aí a igreja está fazendo justamente isso. Ela está tolerando porque ama. Ela está tolerando os erros porque acha que não deve, de certa forma, porque ama, expor esses erros. Então a igreja de Tiatira é uma igreja diferente de Éfeso porque ela ama, ela tem dentro de si este amor, mas é uma igreja que ama da forma errada. Ela ama sem justiça, conforme o texto que a gente viu lá, os textos anteriores. Ela ama tanto no sentido de que ela está tolerando o erro das pessoas que ama. É uma coisa curiosa, nós somos tendenciosos a fazer muito isso. Às vezes, quando a gente não gosta das pessoas, nós não toleramos nada delas. E às vezes a gente procura uma oportunidade, porque a gente não gosta, no primeiro erro que essa pessoa tenha, da gente vamos dizer assim, explodir com essa pessoa. Tem que tomar muito cuidado com o que eu estou dizendo aqui, porque às vezes a gente faz muito isso. Né? Eu não gosto de fulano de tal, e aí eu fico aguardando fulano de tal dar uma escorregada, e quando aquela pessoa escorrega, eu vou para cima dele com tudo, para detonar, porque ele está atravessado na minha garganta. E o inverso que estava acontecendo aqui é que eu gosto do fulano de tal, e o cara pode fazer o tanto quanto for de erro, e esse erro, porque eu amo, vai ser encoberto. Percebe, irmãos, a diferença que eu estou querendo colocar, o que está acontecendo com a igreja de Tiatira? É como numa igreja hoje, eu agi com rigor com alguns irmãos, porque eu gosto deles, eles faz parte da minha família, ou do meu ciclo de amizade, então eu os protejo ao ponto de encobrir os seus erros. Mas eu sou intolerante a outros, que eu não tenho tanta afinidade, e aí eu sou duro com eles, porque eles não fazem do meu círculo, fazem parte do meu círculo de amizade, não é pessoas que eu nutro nenhum tipo de simpatia, então para esses eu sou rigoroso. É o que está acontecendo aqui, aquela famosa frase, 2 pesos e 2 medidas. Como diz uma vez uma frase que alguém escreveu lá em Pedro Canário, na prefeitura, né? Tinha um sujeito lá que escreveu o seguinte na sala lá de protocolo da prefeitura, botou assim: aos amigos tudo e aos inimigos o rigor da lei. Então é justamente isso que estava acontecendo em Tiatira. Eles estavam tolerando porque eles tinham esse precedente, achavam eles que amavam, e eles cometeram esse grave ato de tolerar Jezabel. Jezabel aqui é uma figura que nós vamos explorar muito, né? Todos esses erros que o texto vai nos dizer. Aqui nós encontramos justamente isso, a soma de dois problemas. Nós vamos encontrar uma questão que precisa ser resolvida, né? A gente tem aqui Éfeso com os seus, que combatia os nicolaítas, portanto eles combatiam a doutrina, coisa que os irmãos de Tiatira, por essa questão, por esse precedente do amor, estavam sendo tolerantes. E em Bérgamo eles eram tolerantes em Balaão. Balaão, justamente a figura daquele profeta do Antigo Testamento que levou o povo a pecar. Bérgamo era influenciado por Balaão. Éfeso
era uma igreja fria, mas que não tolerava os nicolaítas, que eram as falsas doutrinas, coisa que acontecia em Pérgamo, quando eles toleravam. A imoralidade, irmãos, era um modo de vida naquelas culturas pagãs. É o padrão do mundo que Tiatira vivia, especialmente na cidade. E a gente pode dizer que nos dias de hoje também, imoralidade é também um modo de cultura. Né? A gente está vendo aí a forçação de barra, que é na nossa cultura, você engolir o homossexualismo, engolir a vida de lasciva, de promiscuidade das pessoas. Isso era cultura, como dos dias de hoje se tornou também cultura. Jezabel, aqui no texto, vai simbolizar justamente isso, vai identificar a influência da cultura no meio da igreja. Né? Havia ali na igreja de Tiatira uma mulher que não se chamava Jezabel, mas que exercia o mesmo papel, por isso que Jezabel aqui é simbólico, para fazer e promover as atividades que Jezabel fez em Israel nos tempos do rei Acabe. Né? Acabe também como símbolo de marido e Jezabel como esposa, que nós vamos explorar isso aqui mais na frente. Né? Então Jezabel era justamente isso, uma profetisa de um grupo de mulheres que estavam presentes na igreja. Né? Está o texto que fala aquela mulher que se diz profetisa. Havia ali uma briga de autoridade na igreja de Tiatira. Na verdade, não se sabia quem era o líder efetivamente. Esse é o problema de Jezabel. E logo, logo a gente está vendo isso. Né? E essa mulher, através da sua influência, uma igreja dividida, um grupo, a igreja de Tiatira é uma igreja de grupos, de panelas. Né? É o grupo A, o grupo de fulano, o grupo de Beltrano e o grupo... Esses grupos dessas mulheres, que a Bíblia chama aqui de Jezabel, como símbolo disso, né, estavam ali deturpando e estragando a doutrina na igreja de Tiatira. Né. E Jezabel como símbolo, nós vamos então explorar um pouquinho isso aqui. Isso aqui é muito importante a gente ver, né, e eu espero aqui que os irmãos que se sentirem ofendidos por alguma coisa que eu vou dizer aqui vão ter que me perdoar, mas é um texto muito forte que a palavra de Deus traz em um contexto realmente complicadíssimo para ser tratado nos dias de hoje, mas muito necessário. A gente vive no tempo de uma igreja muito complacente, muito bondosa, com os erros, em especial com os erros de alguns. Né? O problema de Jezabel, ela traz alguns símbolos, ela traz os sentidos que havia ali dentro da igreja. A gente está falando de Jezabel, uma mulher que estragou com o povo de Israel, que fez muitas coisas ruins, e agora a gente vê na igreja de Tiatira, não é reencarnação de Isabel, não é isso, mas a sua doutrina, o seu ensinamento que se reflete sobre vários aspectos. E um deles era a idolatria. Né? Jezabel, no reinado de Acabe, lá, 1 Reis 16, nesse particular, verso 31 e 32, ela ergueu dentro de Israel tronos a deusas, construiu templos. E o texto aí vai dizer que ela tinha 850 profetas a seu dispor, como sacerdotes de Baal e a deusa Será, né? A Sera. E ela, nas barbas do seu marido, Acabe, que aí é um símbolo de um rei omisso, de um líder que não assumiu o seu lugar, um líder que, dentro do contexto de Israel, ele foi realmente um péssimo líder no sentido de que não exerceu a sua autoridade. O papel de Jezabel não era fazer o que ela fazia, mas fazia por permissão e por omissão de Acabe. E ela implantou, quando há omissão da liderança, quando há uma permissividade, especialmente do líder, isso tem
de fato reflete em qualquer que seja a organização, quando alguém é colocado em alguma empresa ou algum ponto de liderança e não exerce a sua liderança e concede a alguém próximo a seu, no caso aqui a Jezabel, a sua esposa, gente da sua família, isso não quer dizer que porque é a esposa, porque é o filho, porque é a filha, que é algum parente, que a responsabilidade pode ser compartilhada, não. A responsabilidade é do líder. E Deus vai cobrar é do líder, não vai cobrar de ninguém. Mas Jezabel aproveitou a omissão de Acabe, aproveitou a permissividade que Acabe deu e fez um estrago em Israel. Então, uma igreja, no contexto de Tiatira, estava exatamente acontecendo isso. Ali um líder omisso, um líder que permitiu que esse espírito de Jezabel penetrasse na igreja e justamente fizesse coisas horríveis. Eu não quero dizer aqui que a família de um líder, de um pastor, de alguma pessoa de liderança não deve participar, precisa participar. Há um contexto de ajuda. E Jezabel, no caso aqui, ela deixou de ser, vamos dizer assim, uma ajudadora para ser uma protagonista. O problema aqui não é ela. O problema é ele permitir que ela fizesse o que fez. E porque era a esposa dele, ele permitiu, porque a idolatria em Israel não era permitida para ninguém. Aquilo que eu falei de 2 pesos, 2 medidas. Mas para a mulher do rei podia. Então existia coisas que para os habitantes normais de Israel não se podia fazer e era proibido, punido até por morte, como é o caso da idolatria. Mas a mulher do rei fazia. A família do rei fazia. Isso aí justamente caracteriza esse espírito do que é Jezabel. E isso estava acontecendo na igreja de Tiatira. O segundo ponto é que quando há o espírito de Jezabel dominando e reinando, quando está havendo em Tiatira, havia abuso de poder. Então aqui diz que posição de grande responsabilidade e influência ela tinha, Jezabel, né? Então ela aproveitou dessa posição para fazer coisas erradas, promoveu o pecado de Israel e eliminou os seus oponentes. Então ela fez coisas realmente terríveis, terríveis, porque ela, de fato, repetindo aqui, a omissão e permissão de Acabe, ela fez o que quis. Então, onde há o espírito de Jezabel dominando, seja onde for, há justamente a idolatria e há o abuso de poder, abuso de autoridade. E justamente esse abuso é exercer uma autoridade que não era dela, a autoridade era de Acabe. Mas Acabe, mais uma vez repetindo, por omissão, por permissão, fazia justamente isso. E grande foi o mal. Idolatria, como eu disse, é desviar o foco da adoração a Deus para outra coisa. Quando você tira de Deus a adoração, você comete idolatria. No caso dela aqui, especificamente, Baal e a Sera, que eram ídolos, mas no contexto de Tiatira, essa adoração muitas vezes trazia-se para a pessoa. Porque toda vez que alguém em um lugar, em uma circunstância, se torna essencial, aqui o essencial entre aspas, como eu digo assim, sem fulano de tal, a igreja morre. Sem fulano de tal, o trabalho não anda. Eu estou praticando idolatria. Porque o trabalho de Deus, ele anda, ele prospera porque é de Deus. A figura central é Deus. Quem sustenta é Deus. Então aqui não é o homem, a figura, o líder ou qualquer um que seja. E isso representa justamente o que é idolatria, né? Então Jezabel, na sua insinuação, na sua influência, na sua doutrina, jogou em Tiatira a idolatria, jogou também o abuso de poder, né? Ela fez coisas porque havia justamente uma permissão, uma omissão, havia talvez aqui uma proteção sobre o manto do amor, porque era da família, ela podia fazer, os outros não, mas ela podia fazer. Há também, como consequência disso aí, quando Isabel entra na igreja, a prática do egoísmo.
Ela só pensava em seus próprios interesses e no interesse de sua família. Então, o que importava para Jezabel era o bem-estar dela e dos seus. O bem da nação, o bem das pessoas, não estava nem aí. Ela não estava nem preocupada se no povo de Israel tinha alguma demanda, alguma dificuldade que poderia e deveria ser, vamos dizer assim, trabalhada. Né? Ela não estava querendo e nem estava preocupada com as demandas do povo. Ela estava preocupada com suas demandas, com seus problemas e as suas dificuldades. A igreja de Tiatira estava cometendo esse erro, sofrendo essa influência. Esse era o ensinamento de Jezabel. É apenas uma igreja preocupada com uma família. E esta família só queria estar bem. O resto não importava. E às vezes a gente, quando pensa nisso, nós como pessoas, como membros de igreja, como pessoas que trabalhamos, que olhamos para a nossa vida e falamos assim, eu estou bem, então o resto não importa, eu estou absorvendo essa doutrina de Jezabel. Quando eu estou preocupado somente com as minhas demandas, os meus problemas, minhas dificuldades, e não procuro enxergar também a dificuldade dos outros, a dificuldade da igreja, a dificuldade do contexto maior, que é o grupo, eu estou também fazendo justamente a mesma coisa. Estou também sendo influenciado por essa doutrina de Jezabel, como estava reinando ali em Tiatira. Ela também, como efeito de sua doutrina, dentro da igreja de Tiatira, havia manipulação. Jezabel, ela conseguia o que queria porque ela manipulava, ela usava os meios para conseguir o que queria, né? Aqui, como o texto vai dizer lá de 1 Reis 21:8, ela queria comprar uma terra de um homem chamado Nabode, e ele não queria vender, os irmãos podem conferir essa história, então ela fez uma armação, ela manipulou, ela fez coisas horríveis, até que o homem fosse morto, e até ela conseguiu o que queria, né? Ela conseguiu, usou influências, usou amizades, usou todos os meios para manipular as coisas. E a igreja de Tiatira estava vivendo desta forma. As pessoas estavam manipulando umas às outras para conseguir os seus objetivos. Quando alguém era contra algum propósito, alguma ideia, se manipulava, se arquitetava planos para que aquele objetivo fosse alcançado, independente de qualquer coisa, porque o que importava justamente era aquela questão que a gente falou do item anterior, do egoísmo, né? Do seu bem-estar. Então, se é bom para mim, vai ser do jeito que eu quero. E isso ela fazia, ela manipulava. E isso estava acontecendo em Tiatira. Será que em nossos dias também isso acontece, né? Cabe aí para nós uma reflexão. A gente sabe que muitas vezes, dentro das igrejas, os interesses que são, vamos dizer assim, feitos, as coisas como são feitas, são justamente para agradar um pequeno grupo, e não um grupo de um modo geral. As necessidades básicas são feitas para agradar algum objetivo específico, não o objetivo da igreja. Isso acontecia em Tiatira. Não é o bem da igreja, era o bem de algumas pessoas. E para isso ela manipulava, como a gente constantemente vê isso, vê falando, né? Isso é um mal do povo de Deus no presente século. Eu digo isso para os irmãos que eu já passei por muitas igrejas, já estive em 2 estados, e infelizmente, a gente pode dizer isso, existe essa marca, né? Essa doutrina de Jezabel implantada em muitos lugares. Mas é aqui a repreensão dura da igreja de Tiatira, é uma repreensão também que o Senhor faz para nós nesses dias. E ela também, como ponto 5 aqui, da característica da doutrina de Jezabel, influência em Tiatira, era a perseguição. Ou seja, se você joga no meu time, se você pensa como eu penso, você está comigo. Agora, se você não pensa como eu penso, então eu vou te perseguir. Você não faz parte do meu rol de amizade. Você não é da minha patota, do meu grupo, da minha turma. Então, Jezabel, ela não tolerava quem pensava diferente dela. E como é difícil, né, irmão, a gente conviver com pessoas que pensam diferente da gente, né?
Como é complicado hoje você falar uma coisa e a pessoa fazer a diferença da ideia da pessoa. Você pode não gostar da ideia, mas você não quer dizer que você não gostou da ideia, você tem que também não gostar da pessoa. Há necessidade de uma separação, mas aqui a gente vê a dificuldade que os irmãos lá em Tiatira tinham de conviverem em igreja, como existe muito isso também nos dias de hoje. As pessoas eram perseguidas porque não concordavam, né? Não pensavam iguais. Então é como ele tivesse em um grupo, um torcendo, um querendo matar o outro, no sentido de vencer. Ah, nós vencemos. Eu já vi cenas muitas vezes patéticas, eu posso dizer patéticas, né? De se comemorar como se fosse um gol de uma torcida, porque a ideia dele passou, a outra não. Então isso é perseguição, isso é um pensamento errado. Isso é uma coisa que o Senhor está repreendendo a Tiatira. Não é o padrão de Deus essas coisas. Mas quando uma igreja, quando um grupo é dominado pela doutrina de Jezabel, como é a igreja de Tiatira, há perseguição, né? Então, aqui o texto vai dizer que a rainha não tolerava a oposição. Ela tentou matar todos os profetas de Deus, que concordavam com a sua idolatria, que não concordavam, né? As pessoas que iam de encontro aos seus pensamentos, ela matava. Quando Elias derrotou e matou seus profetas de Deus, ela não teve o temor de Deus, mas jurou matar Elias. Ou seja, são coisas que a pessoa não se dobra nem diante de Deus. A sede de vingança, perseguição, não comove, não dobra esses corações. Então, o que importa realmente é o objetivo, né? Não há quebrantamento, não há um coração que leve a pessoa a refletir. Este é o grande problema dos grupos. Os grupos se destroem, se desfalecem, os seus objetivos não é alcançado justamente por causa disso, né? Jezabel não aceitava a repreensão, não tolerava a ideia de que pudesse estar errada. E como isso é uma coisa difícil para nós, né? Você pode achar que todo mundo está errado. Você pode achar que Beltrano, que Cicrano, que o vizinho, que o pastor, que não sei quem, que quem quer que seja esteja errado. Agora, eu não estou errado. Então, esse é o pensamento. Todo mundo pode estar errado, menos eu posso estar errado. E eu estando certo, então perseguia quem não concordava. Então, ela disse que ela perseguia os seguidores de Deus com ferocidade, com ódio, rancor. Era uma coisa que muitas vezes as pessoas são duras quando falam com as outras e vão ser ásperas, parece que vão para cima querendo matar, querendo destruir, quando isso não tem necessidade. Isso é um fato que aconteceu em Tiatira, e que infelizmente nos dias de hoje tem sido assim, né? Tem sido assim. E o texto vai dizer que dei-lhe tempo. Olha bem, Deus estava assistindo, sabia tudo aquilo em Tiatira que estava acontecendo, como sabe que está acontecendo no meio do seu povo hoje. E ele deu um tempo, deu oportunidade para que as pessoas se arrependessem, pensassem no que estava fazendo. É o que o Senhor está tratando com Tiatira aqui. É o que o Senhor trata com a gente. Você está vivendo desse jeito, você incorporou dentro de si a idolatria, o egoísmo, você só pensa em você mesmo, você só quer saber o seu bem-estar, essa série de coisas que a gente viu como a doutrina de Jezabel, que está implantada no povo, a perseguição, né? Você quer o bem-estar, você não quer saber do corpo, você quer saber só de você. Então, estou te dando um tempo para que você se arrependa, né? E aqui fala especificamente da imoralidade sexual, da forma imoral como que as pessoas viviam dentro da igreja, né? Elas estavam cometendo pecados horríveis com a questão da imoralidade sexual. Hoje as pessoas estão dentro da igreja adulterando, as pessoas estão vivendo uma vida de lascivo, uma vida de imoralidade, tendo relacionamentos sexuais longe do padrão de Deus, e estão achando que estão tudo certo, está tudo bem, está tudo normal, né? E o Senhor está dizendo aqui, ó, dê um tempo para vocês. Eu estou dando oportunidade para que vocês reflitam e pensem justamente nisso que vocês estão fazendo. A igreja, irmãos, não pode conviver passivamente
com o pecado. Aí vem a ideia do bronze, da justiça. Não é porque é alguém que eu gosto que eu vou tolerar que a pessoa viva. A igreja ela tem que ser implacável. Ela tem que ser amorosa, ela tem que tratar com muito amor, mas ela não pode tolerar aquilo que agride a santidade de Deus. Era o que estava acontecendo, né? Havia ali problemas e os irmãos que diziam que amavam não estavam tratando aqueles erros. Eu estou dizendo aqui tratando, porque essas coisas têm que serem tratadas. As pessoas não precisam ser, vamos dizer assim, quem está errado, ser repreendidas de uma forma que não sejam repreendidas em amor, mas precisam ser repreendidas, precisam ser admoestadas, precisam considerar o seu erro. E aqui o Senhor está dizendo, dê-lhe um tempo, dê oportunidade para que vocês mudassem e pensassem na sua imoralidade sexual, nos seus erros, no seu pecado, naquilo que está fugindo do padrão de Deus para a igreja de Tiatira e para a igreja dos nossos tempos, é a mesma coisa. E, infelizmente, é o que tem acontecido, a gente tem visto isso, e misericórdia, como diz o nosso saudoso irmão Lelio, que isso não seja uma verdade em minha vida. Mas o texto vai dizer que eles não se arrependeram. Estavam conscientes. Hoje as pessoas estão pecando de forma consciente. Elas escutam, elas sabem, elas compreendem, entendem o que a Bíblia, o padrão de Deus querem para si, mas elas não estão nem aí. Elas estão conscientes do seu erro. Elas estão vivendo justamente sabendo o que estão fazendo. O que o texto está dizendo aqui, mas ela não quer se arrepender. Quando diz não quer se arrepender, é porque sabe, é porque conhece a sua falha, conhece aquilo que está errado, mas elas gostam do que fazem. E aí entra então a questão da iniquidade, que é o prazer em pecar. O padrão de Deus é com Deus não na repreensão que faz a Tiatira. Esse texto de Romanos 2 vai justamente fazer isso, né? Vai refletir em cima disso, vai dizer aqui, ou será que você despreza, tá vendo? Eles não quis se arrepender, então eles estavam desprezando a riqueza da sua bondade. As pessoas de Tiatira, as pessoas cristãos modernos do dia de hoje, também estão desprezando essa misericórdia de Deus. Fala, não, Deus é bom, Deus tolera, Deus vai ser, vamos dizer, misericordioso, como muita gente acredita, e no final vai passar a mão na cabeça de todo mundo, vai liberar todo mundo, né? Então, que ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, e não reconhecendo que a bondade de Deus lhe leva ao arrependimento? Ou seja, Deus é misericórdia e amoroso, esperando, conforme o texto de Apocalipse 2:21, dando para você um tempo para que você arrependa. Então a bondade e a misericórdia de Deus se reflete na questão da oportunidade e do tempo, porque esse tempo acaba. Nós sabemos, todo o tempo acaba. Então, enquanto o tempo não acaba, Deus vai se mostrar tolerante, paciente e bondoso. Então ele está aqui, Paulo, refletindo, justamente reforçando essa ideia às pessoas, que achando que isso, essa tolerância de Deus, não tem limite, mas não é bem assim. Então ele faz essa pergunta. Vocês não, e a parte não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento, ou seja, se isso não provocar o arrependimento, a bondade vai acabar. Então ele continua dizendo, contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado. Veja que coisa. Teimosia é a insistência em fazer o erro, em estar cometendo o erro. É você, conforme o espírito de Jezabel, não admitir que está errado. É você achar que você está certo, você está preocupado e pensando que aquilo ali está lhe dando um prazer, uma sensação, esse estilo de vida que lhe faz bem, esse egoísmo lhe faz bem, essa forma de você viver, isso está lhe levando a ter uma vida de teimosia e de um coração obstinado. Coração obstinado reflete aqui justamente essa insistência em, estando errado, achar que está certo. Ele vai continuar dizendo, você está acumulando ira contra si mesmo. Olha que coisa.
É o que o Senhor está falando, a Tiatira está falando a nós hoje. Aonde vai me levar? A que ponto eu vou chegar se eu continuar vivendo da forma como estou vivendo, longe do padrão de Deus? Eu estou acumulando para mim mesmo a ira de Deus, que quando se revelará no seu justo julgamento, né, Deus vai julgar tudo isso, e aí o texto vai dizer: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Deus vai trazer isso para uma prestação de conta. Gálatas vai dizer assim: não erre, né? Porque aquilo que o homem planta, isso colhe. Então são duras admoestação, são duras palavras que é feita a um povo obstinado, um povo teimoso. Hoje a gente vive dias de um povo teimoso, um povo com o coração obstinado que acha que está certo, não quer mudar a vida, acha que o padrão que estabeleceu para a sua vida cristã é esse aí, um egoísmo, né? Uma obstinação, uma teimosia. Então a Bíblia está dizendo, ó, o Senhor está dizendo, dê um tempo para você refletir nisso tudo, para que você se arrependa. E o texto vai continuar: por isso vou vê-la adoecer. Olha bem a consequência. Por consequência de tudo isso que nós falamos, dessa disseminação, desse ensinamento jezabeliano, podemos dizer assim, dessas ideias todas que nós abordamos, por conta desse coração obstinado, desta teimosia, vou fazer. O Senhor vai fazer. Ele não vai mandar ninguém fazer, ele vai fazer. E ele vai então provocar coisas terríveis. Então ele vai dizer: adoecerei e terei grande sofrimento aos que cometerem adultério. O adultério no sentido do pecado sexual, o adultério como um erro, como falha, como obstinação, como uma prática de vida equivocada, né? Adultério com ela, aqui vem ela, as ideias de Jezabel, aqueles 5 pontos que nós falamos, da idolatria, do egoísmo, né? Da perseguição e de tudo mais que nós observamos, aqueles pontos. Então você está compactuando com aquelas ideias, você está vivendo de acordo com aquelas ideias. Então ele vai dizer: a não ser que se arrependa das obras que pratica. O texto vai nos levar a uma reflexão de vida, a avaliar que tipo de fé e de cristianismo eu estou vivendo. Porque se eu achar que eu sou um padrão perfeito de cristão e que minha vida é irreparável, que minha vida não precisa de nenhum conserto, poxa, aí eu estou realmente mergulhado numa ideia de Jezabel. Temos que tomar muito cuidado com isso. Não existe ninguém perfeito. Uma certa vez eu disse para alguém que justamente vinha com essa ideia, e eu falei para ele o seguinte, falei: ó, meu amigo, se você está assim, então o Senhor errou quando mandou o carro de fogo pegar só Elias. Tinha que ter pegado você também, que você está num grau de perfeição tão grande que Deus tinha que ter lhe tirado do mundo, né? Ou então como Enoque. Mas se Deus não fez isso, e nós estamos aqui, eu, você e tantos outros estamos aqui, é porque a gente tem muita coisa para fazer para melhorar a nossa vida. Então precisamos estar atentos àquilo que a palavra de Deus nos diz. Arrependa das obras que você pratica. Avalie o seu padrão de cristianismo. Padrão perfeito aqui na Terra nós não vamos encontrar. Então tem sempre alguma coisa para a gente mudar e melhorar. E precisamos sempre ser humildes para reconhecer isso. E aí o texto de Coríntios 5, 6 vai dizer: entregue esse homem a Satanás, para o corpo ser destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Falando justamente na necessidade de se arrepender, de quebrar esse homem. E o homem aqui dizer dessas obras. Ó, destrua tudo isso. Pare de fazer essas coisas para que você seja salvo. Quebre este homem que está dentro de você, dentro de mim, dentro da igreja, como estava na igreja de Tiatira, que está estragando para que você seja salvo no dia do Senhor.
O orgulho de vocês não é bom. Olha bem, o orgulho. Nós somos tentados muitas vezes a ser pessoas orgulhosas, né? Orgulhosas na igreja não é uma coisa boa. O orgulho na igreja, o Senhor está observando, como observa a igreja de Tiatira, falando: estou lhe dando um tempo para você parar com isso. Vocês não sabem que o pouco de fermento faz toda a massa seja fermentada. Então, ele está falando da necessidade que a igreja tem de não ser complacente e nem convivente com essas práticas. Ou seja, se a igreja identifica este problema e sabe que existe esse problema, isso tem que ser combatido. Isso tem que ser tratado, por mais que muitos não queiram. E hoje a gente vive realmente tempos de uma igreja no padrão de Acabe. Qual é o padrão de Acabe para que Jezabel domine? É uma igreja permissiva e uma igreja omissa. Uma igreja que não está atenta. E aí o que está acontecendo? O pouco de fermento faz com que a massa fique fermentada. Ou seja, essas ideias vão espalhar e tomar conta e então será tudo destruído. E aqui, Apocalipse 2:23, ainda continuando o texto de Tiatira, texto muito duro, né? Ele vai dizer: matarei os filhos dessa mulher, se referindo a Jezabel. O que são os filhos de Jezabel? Os filhos de Jezabel são justamente aqueles que seguem as ideias dela, aqueles que são produzidos por ela, aquelas pessoas que acreditam naquilo que Jezabel pregava e fez, né? Então os filhos, as pessoas que aderiram a essa ideia, serão mortos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Irmãos, não vai ser eu, não vai ser ninguém, não vai ser nenhum pastor que vai fazer isso. Quem vai fazer isso é o Senhor. E ele explica porque é ele que vai fazer isso. Porque ele sabe, ele conhece os corações. Ele conhece dentro de nós o que existe dentro de cada um de nós. Então, não tem como eu dizer: o Senhor errou, que eu não merecia passar por isso. Não, porque ele sabe. É ele que vai fazer isso, não sou eu, não é ninguém que tem essa autoridade, é Deus que vai fazer. Então é aí que nós devemos estar preocupados, né? É isso que deve nos, vamos dizer assim, nos deixar justamente atentos. Porque ele diz: matarei os filhos dessa mulher, matarei aqueles que propagam e acreditam nessa ideia, matarei aqueles que têm o coração obstinado ao erro, aqueles teimosos, orgulhosos, egoístas, né? Aqueles que estão vivendo para si mesmos, como era o caso de Jezabel, os perseguidores, e por aí vai, né? Apocalipse 2:23 é a mensagem dura a Tiatira, justamente diz: e retribuirei a cada um de acordo com as suas obras. É o texto que nós lemos de Isaías, né? Agora, há uma coisa interessante a gente pensar nisso aqui. Salvação não é por obra, castigo é. Castigo é, porque salvação é graça, é dom imerecido, Deus dá. Agora, castigo não. Castigo é por aquilo que você faz, pelo aquilo que você pratica. Se eu não sou alvo da graça de Deus, ou seja, da sua salvação, serei alvo da retribuição do meu erro. E Deus vai me punir justamente isso. Ele vai dizer: retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Para quem ele está falando isso? Aos filhos de Jezabel. A doutrina do erro, a doutrina da enganação, né? A doutrina da rebeldia e de todas as coisas que nós vimos. Jeremias 17:10 reforça a ideia que diz: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, porque ele diz: sou o que sonda os corações e examina a mente. A pessoa, eu estou aqui falando, vocês estão aí ouvindo. Deus está olhando o meu coração, a minha mente, como está olhando o coração e a mente de cada um de nós. Ele sabe com que pessoas ele está tratando. Ele sabe exatamente o que está se processando dentro da minha mente, quais são os reais sentimentos que existem no meu coração. Então ele vai completar, dizer: para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras.
é justamente o contexto e a mensagem para Tiatira. Aos demais que estão em Tiatira, quer dizer, os outros que não estavam justamente praticando aquelas obras, ele também tem uma mensagem. Olha que coisa realmente fantástica isso aí, porque ele fala aos adeptos à ideia de Jezabel e aos outros. Aí o que ele vai dizer aos outros? A vocês que não seguem a doutrina dela, ou seja, aqueles que não estavam praticando aquelas coisas ensinadas por Jezabel. Então ele vai dizer também, ó, e não aprenderam como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Vocês não estão seguindo. Então ele vai dizer, não porei outra carga sobre vocês. Não porei outra carga. E aqui Romanos 3, 8, 9 vai esclarecer melhor o que está querendo dizer aqui. Porque não dizer como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem. Ou seja, estou contando com a misericórdia e a paciência de Deus, porque eu sei que Deus é misericordioso, é bom, e nada de ruim que eu vou fazer, Deus no final vai passar a mão na minha cabeça. Falando mais ou menos o que é que muita gente pensa e o que é que Jezabel também pregava. Então a condenação dos tais é merecida. Não tem essa de querer fazer o mal e depois esperar o bem, não. Então, o que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem, quer dizer, aquilo que a gente não pratica, né? Aquilo que a gente não faz, isso vai deixar alguma coisa de vantagem em nós. Então ele vai dizer, já demonstramos que tanto judeus como os gentios estão debaixo do pecado. Ou seja, isso está sujeito a todos fazerem. Não existe aqui alguns isentos que não possam cair e praticar essas mesmas coisas. Então aqui é uma palavra de alerta àqueles que estão e que não estão praticando. Não vai pôr outra carga, mas observe o que eles estão fazendo para não fazer a mesma coisa. O exemplo aqui é para que não venhamos cometer. Então somente apegue-se com firmeza aos que até que eu venha. Ou seja, sejam persistentes e resistam essas ideias. É sempre bom a gente aprender com os erros dos outros, mas aprender com os erros dos outros é uma coisa difícil, importante, porque a gente vai olhar para os erros e não tentar tirar vantagem disso e dizer, eu não faço isso, não. O tema aqui, a exortação aqui é para observar o erro e não praticar esses erros. Não ser tentado a viver naquele padrão, a não se misturar, não deixar que essa ideia lhe contamine. É você ver o grupo condenar aquela prática, em vez de você não combater, ao invés de você combater, de não querer que aquilo se espalhe, é você querer participar daquilo. Então, mais ou menos a exortação vai de encontro a isso. Ó. Eles estão errados e você está sendo, de certa forma, perseguido, destratado por isso, mas fique firme. Não seja seduzido por esta ideia. Gálatas 6, 9 e 10 vai reforçar isso, dizer, e não nos cansemos de fazer o bem. Irmãos, é realmente um desafio muito grande. Hoje a gente, às vezes, se sente cansado em persistir em determinadas ideias que as pessoas não aceitam. Então aquilo lhe causa tristeza e cansaço. Falar, para que insistir nisso se ninguém quer viver e fazer essas coisas? Não é assim? Então o texto vai dizer aqui, como está dizendo, aqueles que estão fora das ideias de Jezabel, aqueles de não se enquadrar nesse plano, para não cansarmos. Porque nós muitas vezes somos tentados a aceitar o comodismo dos outros, o erro dos outros, a nos subjugar à ideia de aquelas coisas serem daquela forma. E aqui ele vai, em Gálatas 6,9, vai dizer, não se canse de fazer o bem, ainda que isso venha a ser um preço alto a ser pago, ainda que isso seja uma coisa fora de moda, ainda que você seja perseguido por isso, ainda que isso não seja uma coisa boa aos olhos dos outros.
Aí o texto continua dizendo, pois no tempo próprio colheremos. A colheita é certa, tanto para o bem quanto para o mal. A colheita é certa. A questão aí é ter a paciência para esperar o dia da colheita. E aí o texto vai dizer, se não desanimarmos, nós colheremos se não desanimarmos. E aí ele vai dizer, portanto, enquanto temos oportunidade, enquanto tiver chance, enquanto você tiver espaço para fazer, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. A família que importa aqui para a Bíblia não é a minha família, não é os meus amigos, não é aquelas pessoas que eu gosto, é a família da fé. Precisamos fazer isso, especialmente da fé. É uma contracultura, né? Porque você, justamente nos tempos de hoje, os irmãos lá em Tiatira não eram muito estimulados a uma vida desta forma. Mas o interessante aqui é que não desanimemos. E o texto vai terminar, aquele que vencer, fizer a minha vontade até o fim. Nós venceremos se fizermos a vontade de Deus e fizermos até o fim. O importante não é como você começa, eu já falei isso aqui, é como você termina. Né? Você vai combater uma luta difícil, pesada, que vai lhe dar cansaço, que vai lhe desanimar muitas vezes. Mas a palavra de Deus está falando para aqueles irmãos, aquela resistência à igreja de Tiatira, porque em cada igreja tem sempre uma resistência. Então ele está dizendo assim, ó, o que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Olha que coisa gloriosa, né? Ele governará com cetro de ferro e despedaçará um vaso de barro. Autoridade para arrebentar com todo esse sistema, com todo esse erro. Porque no final da colheita, todas essas coisas, todos esses ensinamentos, todas as pessoas que cultivaram essa ideia de um evangelho voltado para os seus interesses, para a grupos, e não para o reino de Deus, a palavra de Deus que isso será justamente destruído. E a autoridade será restabelecida conforme o texto que vai dizer. E aqui o texto se refere ao Salmo 2, um salmo messiânico, né? Quando ele fala justamente disso, de restaurar a autoridade e de governo de ferro e despedaçará um vaso de barro. Então ele vai dizer, pede-me e darei as nações como herança e aos confins da terra como tua propriedade. Essa é a promessa que Deus faz a justamente aqueles que não se enquadram a esse padrão jezabeliano, né? Darei a vocês a terra como tua herança. Tu quebrarás com um vaso de ferro e despedaçará como um barro. Você vê a dureza do ferro e a fragilidade do barro. Como essas coisas serão facilmente destruídas, despedaçadas, né? Serão aniquiladas, serão totalmente banidas do contexto, conforme a Bíblia está nos ensinando, com base na persistência, com base na insistência de vivermos um padrão que o Senhor estabeleceu para os seus. A gente vê também que muitos que morreram e viveram no passado viveram sob também essa esperança, né? De herdar e de ver a palavra do Senhor triunfar sobre todas essas dificuldades. Hebreus 11:13 vão dizer daqueles, né? Todos ainda viram pela fé, morreram, sem receber o que ainda tinha sido prometido. Mas mesmo a morte, não destruíram essa esperança. Como vai dizer o texto, viram de longe. E de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros peregrinos nessa terra. Não pertencia àquele sistema. Se sentiam estrangeiros porque eles não se enquadravam naquele padrão jezabeliano, como é o contexto de Tiatira, aquelas ideias que muitas vezes a gente vê hoje em um evangelho pintado ao interesse humano. E justamente isso o texto de Hebreus vai dizer. Com o resultado do poder de Cristo em conquistar nações, né? No 4º século, como falando do cetro de ferro, no texto aqui de Apocalipse também vai dizer em relação a isso, o Império Romano se dobra. É curioso? Com Constantino resolve abraçar a igreja, incorporar a igreja e cessar com aquela perseguição. Essa promessa se cumpre também
justamente através do objetivo, quando a igreja se incorpora ao Império Romano, e ali a igreja tomou um fôlego. Vai falar, mas foi a igreja católica. Não, a igreja que originou foi outra. Ela se degradou, ela se destruiu com o tempo. Mas ali o cetro de ferro se despedaçou como um vaso, conforme o texto está dizendo, né? Então vai dizer aqui, no quarto século, o cristianismo tornou religião oficial do Império Romano. Além disso, Cristo novamente, ainda de maneira mais completa, governará nações, tanto no tempo do bem como na eternidade. E aí a promessa para o seu, para a eternidade, para o reinado, onde tudo isso vai acabar. Todas essas coisas serão justamente aniquiladas. Apocalipse 28, 29, terminando. Hoje a gente fez um texto num tempo maior. E vai dizer, eu lhes darei a mesma autoridade que recebi a autoridade do meu Pai. Essas promessas são feitas para aqueles que rejeitaram essas coisas, que não se enquadraram naquele padrão. Por isso que o texto vai dizer, ó, não canse, persevere, persista, lute, ainda que o cansaço chegue, ainda que essas coisas venham a te desanimar, a te destruir, não deixe que isso aconteça. Não seja dominado, incorporado por essas coisas, porque eu sei que é muito difícil. Se você quiser ter um padrão de vida e quiser buscar o reino de Deus hoje, nós vamos encontrar muita dificuldade, e dificuldades, eu vou dizer, dentro da igreja. Porque os padrões estabelecidos para a igreja de hoje, muitas vezes, vão de encontro àqueles que estabelecidos por Deus, né? Os interesses são outros, os objetivos são outros. É um culto prestado não para agradar a Deus, mas para agradar pessoas, padrões, comportamentos, condutas. Uma religiosidade realmente que Deus tem desaprovado, com doutrinas que não têm nada a ver com a sua palavra, conforme estava acontecendo na igreja de Tiatira. E aqui a promessa ela é gloriosa, né? Então ele vai dizer aqui, ó, também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A estrela da manhã. O que ele está querendo dizer isso? Em Números 24, 17, ele diz, mas vejo, eu o vejo, mas não agora. Quer dizer, uma visão profética lá do Velho Testamento, do povo de Deus ainda no deserto. Eu o aviso, mas não de perto, quer dizer, ele estava vendo pela fé, vendo de longe, de perto, mas crendo nisso, uma estrela que surgirá de Jacó. É a mesma estrela da manhã de Apocalipse 2:28, essa estrela, o próprio Cristo, né? A esperança, a salvação da humanidade, a expressão maior da graça e do amor de Deus para as nossas vidas, aquele que veio nos resgatar e nos dar vitória sobre o pecado, sobre o mal, sobre o Satanás. Então ele diz, eu vejo, não agora. A pessoa, muitos anos isso passaria, isso levaria para que ocorresse, mas ele diz, há visto não de perto, uma estrela que surgirá de Jacó, um cetro que se levantará em Israel, ele esmagará as fontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. É a visão de Apocalipse a Tiatira, esmagando o bronze, os pés de bronze polido, esmagando o mal, tudo aquilo que se levanta contra Deus. Apocalipse 22:16, ele diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Olha o testemunho de Jesus às igrejas, a igreja de Tiatira, a igreja, nossa igreja, cada igreja de quem está ouvindo, ele diz, eu sou a raiz, o descendente de Davi, conforme o texto de Números que nós acabamos de ler. Ele diz, eu sou a resplandecente estrela da manhã. O Senhor Jesus veio estabelecer justamente isso, colocar as coisas no seu devido lugar. Ele é a expressão do amor de Deus ao seu povo, a expressão do amor e da justiça. Por isso que ele aparece como olhos de fogo e com os pés reluzentes como o bronze e o latão. Quando Cristo diz que dará a luz da manhã, ele está dizendo que traz o simbolismo, a nossa recompensa final, a sua própria pessoa. Irmãos, é isso que a palavra de Deus está nos ensinando, né?
É o Senhor que veio trazer essa dura e necessária mensagem, para que vivamos este evangelho focado nessa estrela da manhã, na verdade, na obstinação de buscar em Deus o padrão para uma vida digna, conforme o texto que lemos, lá de Colossenses. Um padrão estabelecido por Ele para que venhamos a ser realmente pessoas que representam o seu nome de forma bem, vamos dizer assim, bem autêntica, né? Bem autêntica. Que Ele tenha falado ao seu coração, como falou o meu. Nós precisamos mudar muita coisa. Às vezes a gente acorda de manhã achando que está tudo errado e realmente é necessário a gente fazer essa reflexão. O que eu preciso fazer? E se um dia eu chegar à conclusão de que eu não preciso fazer nada, aí eu estarei perdido. Porque eu estarei me enquadrando a um padrão que Deus não se agrada e que eu estou longe daquilo que Ele quer, que Ele deseja para a minha vida. Que Ele nos abençoe.